Olá, amigos da TV Cidade, amigos do programa Espiritismo em Flash. Nós estamos de volta. Estamos de volta para continuarmos aquela reunião semanal que nós temos para conversar, para trocarmos ideias, que você nos ajuda, nos questionando, tirando as suas dúvidas. E nós estamos aqui para isto. E hoje nós estamos recebendo a Marina Ferri, que vem aqui para conversar conosco sobre o Evangelho do Mestre, aquele que nós temos tanta dúvida em aprender. E para que possamos buscar esse aprendizado com uma certa consciência, com uma certa força, vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a todos os nossos irmãos da espiritualidade, para que eles nos ilumine e nos leve até você toda semana, para que possamos aprender junto, você daí e nós daqui, trocamos ideias. E a Marina vai falar hoje sobre um trechinho do Evangelho de Jesus, e que ele diz, mais ou menos isso, odiar os pais. Então ele diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno. Marina, o que Jesus quis dizer para nós com essas palavras? Bem, estamos chegando agora. Olá a todos vocês. É alegria, é honra, é prazer estarmos aqui, e especialmente nesta noite para tecermos algumas reflexões em cima dos ensinos de Jesus. Jesus, o mestre dos mestres. A pedagogia de Jesus é maravilhosa. Ele sabia como tratar a alma humana. E quando ele diz, como você questionou, Zé Maria, sobre essa fala, que ele diz que não se poderia amar mais ao pai, à mãe, aos irmãos do que a ele, porque senão não seria digno dele, é importante que a gente veja também, porque isso é do Evangelho de Mateus, é importante que a gente veja também a passagem do Evangelho de Lucas. Até porque os evangelistas não escreveram as suas propostas, não escreveram os seus relatos, os seus textos, que hoje são chamados bíblicos, no momento em que Jesus falava, fazia pregação, passava o ensinamento. Eles gravaram na memória e depois, 60 anos após a crucificação, é que eles começaram a registrar estes fatos. Então, um mesmo fato tem por dois evangelistas pequenas divergências no contexto. Eu prefiro a fala de Lucas. Eu acho que ele é mais claro, ele vai mais fundo. E Lucas tem um perfil interessante, porque é o apóstolo que não conviveu com Jesus, não conheceu Jesus pessoalmente. Ele chega depois, dias depois da crucificação. Ele já vinha vindo para Jerusalém na intenção de conhecer Jesus, já sabia dos seus ensinamentos, era um médico, e como médico era um homem de cultura, um homem de classe social à sua época, e ele então procura todos os seguidores de Jesus, os apóstolos, especialmente ele convive com Maria, mãe de Jesus. E ele faz um trabalho do historiador, de buscar o ensinamento, colher, traçar os traços de concordância para estabelecer o seu evangelho. Então, o que é que Lucas diz sobre isso? Ele diz assim: uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém veio a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A chave, talvez, do nosso entendimento esteja na questão quando Jesus fala meu discípulo. Só é discípulo aquele que tem o mestre. Só é discípulo aquele que está matriculado na escola. Só é aluno de uma sala aquele que está ali para o aprendizado.
Então Jesus, mesmo diante de uma multidão, ele fazia um convite ao povo para se matricular na sua escola. Era esse o convite que ele fazia. E ele deixava claro que para estar na escola, para aprender dele, e ele dizia muitas vezes, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Para aprender dele havia algum pré-requisito. E este pré-requisito fica muito claro neste ensinamento de Jesus. Porque ele diz que nós teríamos que abandonar alguns chavões, alguns conceitos estabelecidos, algumas regras que eram vigentes nas nossas vidas até conhecê-lo. Por exemplo, a questão família, à época de Jesus. Era essencialmente o machismo imperando, o patriarquismo imperando, porque o patriarca dirigia as vidas de todas as criaturas, e havia uma obediência cega àquela casta, àquele grupo, àquele clã. Então, as pessoas podiam não se envolver com outras famílias, com outras pessoas, mas elas deveriam ter um envolvimento muito fechado com os seus familiares, ou seja, aqueles que fossem pais, mães, filhos, irmão, irmã, primo, sogro, enfim, o núcleo familiar. Com esses deveriam toda obediência, deveriam toda regra, deveriam atribuir todas as conquistas, propiciar todos os benefícios, e os outros pouco importavam. Se passavam fome, se tinham frio, se não tinham lar, não importava isso. Importava só o núcleo familiar. No momento, nós temos visto algo parecido com isso na novela Caminho das Índias. Nós estamos vendo a casa do Opachananda, todos convivendo, vão casando e vão trazendo filhos e mulheres para dentro da mesma casa, todos obedecendo o mais velho da casa. No caso ali não é o pai, mas é a mãe, né, a matriarca, é uma matriarca que está ali, e todos devem obediência, vivência a ela. Nesse instante, o que é que nós estamos observando? Eles não estão se preocupando com a vida das outras pessoas. Eles se preocupam com que as pessoas possam falar da vida deles. Esse comportamento era o da época de Jesus também. As pessoas não se ocupavam da vida do outro em auxílio, em socorro, mas se ocupavam na sua própria vida o que podiam falar. Ali eles usam a expressão, o que vão falar no mercado. No mercado. E que vão dizer no mercado. Amanhã mesmo nosso nome estará no mercado, na língua do povo. Então dava-se muito valor ao que se pudesse pensar daquela família, e a família por si só deveria resolver todos os fatos. Jesus faz uma proposta nova. Para ser o meu discípulo, para estar matriculado na minha escola, para entender disto que eu vos trago, deste novo ensino que é a boa nova dos evangelhos, você vai ter que abrir mão deste comportamento. O odiar não é ter raiva, como é a tradução nossa. A palavra odiar, a época de Jesus, não tinha esse sentido que tem para nós. O odiar era como deixar de lado, deixar momentaneamente, desprender-se daquilo, dar um segundo valor, e não um valor tão grande para aquele rótulo, pai, mãe, filho. Porque, na verdade, nós estamos pais, estamos filhos, estamos maridos e mulheres, estamos irmãos, e nem sempre nos comportamos como pais, filhos, tios, maridos, irmãos e irmãs.